Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui no PTK e Pipoca, sejam todos muito bem-vindos. Já faz uma semana aí que a Netflix disponibilizou todos os episódios da última temporada, né, quarta e última temporada de Sex Education, aí os 8 episódios derradeiros. Já deu tempo de todo mundo assistir, já deu tempo de todo mundo comentar, falar, então chegou a minha vez de vir aqui com spoilers, falar não só sobre essa quarta temporada, mas fazer aí um apegado de toda a série aí, já que eu nunca falei dela aqui no canal. Vamos falar aí um pouquinho de tudo e, claro, focando aí nessa temporada final que gerou aí controvérsia, gerou aí debates. Algumas pessoas gostaram, muita gente não gostou e eu vou trazer aqui para vocês a minha opinião na série em geral e, claro, aí focando na quarta temporada, como eu disse. Primeiro, claro, vou pedir para você já deixar o seu like aqui no comecinho do vídeo, para você depois não esquecer. Se você não for inscrito, se inscreve no canal. Muito importante que você se inscreva no canal, porque muita gente assiste os vídeos e não se inscreve. E ative as notificações, porque você estando inscrito, os vídeos aqui saem o tempo todo, você sempre vai ser notificado e vai poder vir aqui assistir. Aproveita também e me segue nas redes sociais, porque estou sempre postando por lá conteúdos relacionados a filmes e séries, com muita informação, novidades e coisas que eu tenho certeza que você vai curtir. Enquanto você vai fazendo tudo isso, confiando aí que estão fazendo, vou rodar a vinheta para a gente falar aí de Sex Education. Muito bem, tivemos aí uma temporada final bastante agridoce pra mim. Eu acho que essa é uma das séries que vai mais marcar aí a história da Netflix, já é bastante marcante assim. Nos últimos 4 anos a gente aprendeu a conviver com essa galera, a gente teve um tempo aí para absorver, para poder estar com eles. Acho a ideia da série sensacional. O Otis ali ter esses problemas em relação a sexo e tudo mais, já saber muito por causa da mãe e abrir essa clínica com a Maeve, os dois terem essa conexão bastante inesperada ali e seguindo isso. Eu acho que ainda nos tempos de hoje existe muito tabu sobre falar de sexo na TV ou no streaming, o que for, às vezes até um pouco no cinema, principalmente se isso for para jovens. Mas eu acho que Sex Education conseguiu trazer uma linguagem própria, muito pautada na comédia, que ajudava a se quebrar esses paradigmas, esses tabus, digamos assim, porque era uma quebra de expectativa quando tratado com tanta leveza que a comédia pede ali. É tratado de uma forma muito mais natural dentro do âmbito cômico. Às vezes era muito esquisito, muito bizarro ali para os personagens, mas eu acho que funcionava. Essa grande confusão quebrava na gente essa expectativa de ficar tenso ou de ficar, nossa, tá passando fulaninho aqui na sala, tá vendo eu vendo isso e tudo mais. Eu acho que essa quebra de expectativas, essa quebra que eles davam comicamente ali, funcionava para a gente poder ter isso, porque assim a gente ficava menos tenso, quebrava um pouco essa barreira que às vezes a gente até tem também, principalmente quando a gente, como eu falei, está assistindo próximo de alguém que a gente acha que vai julgar, alguma coisa assim, e o que acontece? A gente começa a absorver isso de forma mais fácil. Então, para mim, primordial, essencial e magistral a ideia de fazer isso aqui. E aí eu acho que essa ideia da clínica, esse debate, toda essa conversa, todas as confusões que tinham ali, porque eles estavam vivendo também a adolescência, tinha questões da escola, tinha questões de namoro, de relacionamento, de família, era uma grande salada ali que tudo convergia com essas questões e então funcionava. Eu acho que todos os problemas sexuais ali funcionavam, eles fluíam dentro dessa linguagem, dentro dessas questões que eles também viviam ali afora o sexo, e eu acho que tudo isso convergia de forma bastante coesa, sempre funcionou. Para mim, primeira e segunda temporada, eu acho que funciona ainda muito bem. E na terceira eu acho que isso começa a cair um pouco, principalmente porque a clínica ali acaba, né? Então a gente tem menos essa questão que era a ideia inicial, e a série acentua muito no drama. E aí eu acho que foca demais nessa questão de ficar muito sério. Óbvio que os assuntos que começam a ser tratados ali são um pouco mais dramáticos, são um pouco mais sérios realmente do que os outros que a gente via anteriormente, apesar de a gente ter alguns assuntos mais sérios ali, mas que a maioria eram assuntos que dava para mesclar bem com a comédia. Aqui eu acho que talvez os roteiristas, a galera da produção, né, o pessoal que estava ali atrás das câmeras, trabalhando criativamente, talvez eles não souberam equilibrar mais. E aí a terceira começa a dar uma caída. E aqui eu acho que na quarta temporada, para mim,
eles pecam demais por causa disso. Porque é muito drama, 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 drama. A gente não tem tempo de quebrar, de se divertir, de realmente trazer uma comicidade maior para dentro da série. Por que que eu penso assim? Porque eu acho que aqui a gente fica muito refém de plots que vão sendo criados. Pensa, a gente tem ali mais ou menos 8 horas para fechar uma série que é muito querida, que já está há 4 anos aí, que muita gente gosta, que muita gente assiste, que a gente está acostumado com um determinado tipo de linguagem. A gente começa a criar dramas e começa a criar questões ali que não seriam tão fácil resolvidas assim para 8 horas apenas. A gente tem a questão da Vivi ali com o novo namorado Bo. A gente tem a questão do Jackson. A gente tem a questão Otis e Maeve como um casal e separados. A gente tem a questão do Eric. A gente tem a questão de Cal. A gente tem a questão dos novos personagens. A gente tem a questão da Ruby. A gente sente falta dos outros personagens. Tirou Lily pra mim, começou a perder a credibilidade dali. Então, algumas coisas ali começam a ficar muito dramáticas e se criar muitos dramas para ser resolvido em pouco tempo. E talvez algumas coisas, quando termina a série, ficam um pouco agridoce pra gente no sentido de, poxa, mas isso foi resolvido muito rápido. A gente tem ali a Aimee, Isaac, a gente tem a própria Jean com a irmã, toda a questão da paternidade ali da Joy. Tudo isso, Michael com Maureen, tem o Adam, tem muita coisa ali para se resolver. E eu acho que muitos personagens queridos ficam pelo meio do caminho. Ah, mas poxa, eles agora queriam focar mais nesses personagens, focar um pouco mais no drama e tudo mais. Mas a série não foi concebida dessa forma, ela não foi pensada para ser assim e ela não começou assim, ela não nos conquistou assim. Então isso é um pouco complicado. Mas o que acontece aqui em Sex Education é uma coisa que assola muitas e muitas séries. Elas começam com uma premissa ali criativamente pensada, elaborada, um ideal ali para se seguir. Mas o que acontece? Esses personagens, eles não estão ali fechados, quadrados, unilaterais. Eles têm camadas. Mas existe um cerne ali para eles viverem à volta. Esse é o ponto. O que acontece com a maioria das séries? Os personagens vão crescendo, vão conquistando o público, os seus dramas ficam cada vez mais interessantes, as interações entre eles ficam interessantes, principalmente quando a gente tem ali interações inéditas, por exemplo, acho que ninguém imaginaria lá no começo que o Otis ia namorar o Ruby, que ela ia se apaixonar por ele, que eles iam acabar terminando porque ele não corresponderia a esse amor. Então são coisas que a gente vai pensando, vamos misturar esse daqui com esse daqui, ver o que sai, criar uma liga ali, ver o que acontece. E aí o que acontece? Qual é o problema que assola a maioria das séries? Os personagens ficam tão queridos, tão próximos do público e tudo mais, que o cerne da série ele muda para convergir em torno destes personagens. Então, às vezes, o cerne ele vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, e o cerne não existe mais. Existem esses personagens e o cerne vai ser cada um com um, e a gente vai ter um cerne de retalhos. Explicando. Eles tinham essa ideia de, vamos ter um garoto que ele tem problemas em relação ao sexo, por causa de traumas e tudo mais, mas ele entende muito porque a mãe dele é uma ótima terapeuta sexual, então ele vai abrir essa clínica com essa menina que não tem nada a ver com ele, eles vão ter um negócio ali, vão parecer que estão se gostando, ele principalmente, tudo mais, ele tem esse amigo que é gay, que é nigeriano, tá vivendo ali no Reino Unido e tudo mais, tem essa galera aqui que comanda a escola, tem vários personagens aqui com vários dilemas diferentes, tem um menino lá que é o popular, que é o esportista, mas ele tá com drama porque ele não tá vivendo a vida que ele quer, e por aí a gente vai, como a gente bem sabe. Mas o cerne é as questões sexuais e a clínica do Otis com a Maeve. Todos os dramas, todas as histórias, elas convergem, elas vivem, elas giram em torno das questões sexuais e do porquê a clínica existir. Ponto. Quando a clínica deixa de existir, os personagens desenvolvem outros dramas, outras questões, outros encontros, outras interações ali. O que acontece? O lado cômico que foi pensado para servir de base para toda essa centralidade deixa de existir. Então o drama ele se acentua muito. Fica muito complicado. Alguns personagens ficam pelo meio do caminho porque os dramas deles talvez não sejam tão interessantes quanto outros. Talvez sejam dramas que já foram debatidos em outros produtos. E aqui a gente fica mais interessado em dramas que ainda não foram debatidos, que a gente tem mais curiosidade, tem mais interesse. E algumas coisas ficam um pouco desequilibradas ali, perde o tom dessa comicidade. E eu acho que isso acontece. Isso começa a aparecer um pouco na terceira temporada, mas fica mais forte nessa última, que é a falta de um lado cômico. A falta
falta da irreverência, a falta de Sex Education divertir o seu espectador. É isso que mais me preocupa, me chateia durante a quarta temporada. Tudo bem que a Maeve voltou para os Estados Unidos, não ficou com o Oates ali no final, de repente eles podem ficar juntos no futuro, a gente não sabe, a série acabou ali. É coerente porque, né, a gente sabe que principalmente lá fora, a faculdade, né, vai para longe e tudo mais, de repente esse romance do colégio adolescente não vai funcionar, é coerente, é maduro, é entendível disso acontecer ali, isso para mim não é incômodo. Mas algumas jornadas, por exemplo, eu gosto da forma como o Eric termina, eu acho muito interessante a forma como ele termina a série. Mas a jornada para ele chegar naquele ponto ali não é muito interessante para mim. Por quê? Porque aborda questões que o tom da série nunca me mostrou que seriam possíveis eu ver dentro dessa série. É um tom que para mim funcionaria super numa série que de repente tivesse essa proposta, essa ideia. E aqui não é isso. Então eu acho que essa jornada poderia existir, mas numa linguagem que fosse mais parelha com o que a gente sempre entendeu que a série era. Então são essas coisas que para mim dificultam muito. Eu acho que algumas coisas funcionam para mim, como a questão ali do Michael com a Maureen. Eu acho legal, mas eu acho que o Adam com esse plot da fazenda, ele é muito apagado, fica muito apático. Eu acho que esse entendimento ali, o desenvolvimento dele fica meio perdido do que a gente viu no final da terceira para o que a gente vê agora. Todo o elenco, para mim, eles funcionam, eles se esforçam, eles estão ali bastante interessados em entregar o melhor. Então algumas coisas ali ficam meio estranhas. Eu sinto alguma coisa de bom, vamos requentar isso aqui para ver. Por exemplo, o Oates regredir um pouco. Tudo bem que ele talvez não tenha superado o trauma ainda, né? A gente não viu ele passar por esse trauma verdadeiramente ao ponto de falar superei, mas eu acho que ele podia estar num outro ponto para agora estar num outro estágio para, né, passar. Não voltar para o que aparentemente ele já tinha passado sobre. Então, assim, algumas coisas para mim ficam perdidas ali no sentido de a gente ficou um pouco sem criatividade de repente? Será que a gente não consegue mais? A gente cresceu muito essa série aqui, a gente apresentou muitos dramas, a gente aumentou essa questão do drama e a gente não consegue mais equilibrar com a comédia e agora a gente ficou um pouco sem criatividade para fechar esse ciclo. Eu acho que a mudança de escola também ela foi um pouco sem sentimento, um pouco apática. Eu acho que tudo isso ali, essa nova escola, esses novos personagens, toda essa nova visão mais progressista ainda e tudo mais, eu acho que teve muito pouco tempo para se desenvolver e para a gente sentir e não trouxe um drama, mas também não reergueu a comédia que a gente tanto gostava e simplesmente foi um ponto ali pra gente se conscientizar um pouco mais, mas sem um pouco essa quebra, sem um pouco essa coisa divertida que a gente tinha, esse embate Oates e O, isso também pra mim assim, podiam ser resolvido de uma forma mais divertida, a história da Ruby com ela, também a outra personagem que ficou um pouco apagada ali pra mim, então tudo aqui pareceu um ponto em que vamos só terminar, a gente chegou a um ponto que a gente não sabe mais o que fazer, a gente não consegue mais costurar isso, vamos dar o nosso melhor para fechar da forma mais coerente que a gente conseguir. E patinou bastante, complicou bastante. É uma série boa, pensando no todo, mas infelizmente termina com um gosto muito amargo que eu não gostaria de ter sentido, infelizmente. Vídeo então de hoje ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido. Deixa nos comentários o que você achou de Sex Education, pode ser da última temporada, da série inteira, você que sabe. Também não esquece do seu like, de se inscrever no canal e ativar as notificações e a gente se vê de novo num próximo vídeo. Tchau, tchau!